Pode sentar, graça e paz. E como o pastor Joel disse aqui, estamos retornando de um tempo de férias e é muito bom voltar também, essa é a realidade. E talvez alguns olharam e disseram assim: poxa vida, mas foi boas férias, né? Porque o ano passado só o sangue do Cordeiro, né? E esse ano também foi pelo sangue do Cordeiro, mas nós não fomos um dia na farmácia. Então foi uma bênção maravilhosa, um tempo muito bom. E uma das coisas que você faz quando está de férias, você acaba comendo um pouco mais, essa é a realidade. E nós estávamos na praia no momento em alguns momentos, com muitos dos sobrinhos juntos, sogro, sogra, e muita gente junto. Chegou um pessoal para nos visitar e nós fomos pedir uma pizza. Uma pizza não, né? Porque daí você tem que pedir quase a pizzaria toda. E aí vem aquela pizza e chega e você vai começar a comer, todo mundo está nervoso, um monte de criança, prato na mão, vamos orar. Parece uma oração de 30 segundos, é quase uma hora para alguns. E aí quando vê, você está comendo daquele jeito, um come em pé, outro come sentado, outro come fora da cozinha. É aquele negócio todo, porque é muita gente, essa é a realidade quando estamos muitas vezes à mesa. Mas a realidade é que às vezes muitos lares, muitas casas que não estão em período de férias, esse é o seu ritmo também no dia a dia. Ao comer, ao jantar, ao almoçar, a mesa se torna mais um momento rápido para comer, como um fast food. Muitos às vezes diante da mesa estão sentados, mas estão no smartphone, às vezes mandando um oi um para o outro, do outro lado da mesa. Quem aqui come com o smartphone na mão? Não levanta a mão, mas alguém olhou para o seu lado, certo? A realidade, gente, é que o estar na mesa, o almoçar, o jantar, perdeu o sentido, perdeu o significado do que era antes, e até mesmo do significado para o qual Deus designou. O momento da mesa deveria ser o lugar da família, o lugar de estar tudo desligado e você poder olhar um no olho do outro, conversar, ter conversas profundas, fazer perguntas aos seus filhos, pergunta ao seu cônjuge. Essa é a realidade. Mesa é um lugar de comunhão, de intimidade, de relacionamento, é o coração da casa. Quando você vai para a Bíblia, você percebe que mesa é o local ao qual Deus nos chama para ter intimidade com Ele. Mesa, simbolicamente falando na Bíblia, é o local onde Deus nos chama para estar com Ele. Jesus certa feita contou uma parábola a respeito de um homem que deu um grande banquete, falando a respeito do próprio Deus, e começou a chamar pessoas para virem à festa, porque muitos deram desculpa, e daqui a pouco um diz assim: bem-aventurado, felizes, alegres são os que sentarão na mesa, a mesa no reino de Deus. Cristo ter vindo a esta terra, ter ido à cruz, é o motivo pelo qual eu e você podemos assentarmos na mesa de Deus. No Éden, a intimidade foi rompida, no Éden o pecado quebrou tudo, mas em Cristo, vindo a esta terra, nós vamos poder partilhar da mesa do Rei. Daqui a pouco mais na ceia, nós vamos justamente partilhar, simbolizando esse convite de Deus. Por isso o tema da mensagem de hoje é: venha para a mesa do Rei. E ao longo desse tempo que estive fora, foi um período também de poder meditar naquilo que queria falar aqui na ceia. E pensando nesse contexto todo, fui levado lá a Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. E há em primeiro lugar 3 personagens que a gente observa diante desse texto, que nos trazem a realidade desse texto, de 2 Samuel, capítulo 9, o seu contexto, aquilo que está acontecendo aqui. A realidade, talvez você conheça a história bíblica. Chegou um determinado momento da história que o povo de Israel pediu um rei. Então Deus deu Saul. Mas Saul, apesar de ter sido um rei escolhido, ele peca, ele erra, ele falha. Em vários momentos na sua vida, ele dando a ideia que estava fazendo algo bom, algo necessário, pensando no povo, pensando na sua casa, ele faz aquilo ao qual não deveria fazer. Em alguns momentos ele oferece oferta quando Samuel estava vindo, ele não espera para que as coisas aconteçam. Saul então é o rei, e ele tem filhos, e um desses filhos é Jonatas. Jonatas se torna amigo de Davi, Davi se torna genro de Saul, que é o rei,
e o futuro rei de Israel. Esse é o contexto que está acontecendo aqui. Mas o que acontece? Saul, quando Deus diz a ele que ele não vai ser mais rei, ele decide perseguir Davi, matar Davi. Ele quer que a dinastia aconteça, ele quer que o seu filho siga o seu trono. Na verdade, ele quer manter o seu trono, mas não é isso que vai acontecer. E por isso ele tenta então matar Davi, ele vai atrás de Davi. Mas talvez para sua surpresa, se você não conhece o relato bíblico, Jonatas, que seria o sucessor de Saul, é amigo de Davi e entende que Deus tem um plano em Davi e não quer então o trono. Ele quer que Davi reine, porque ele entende o propósito e o desígnio de Deus. E o que acontece, gente? Davi e Jonatas fazem uma aliança. Eles fazem um compromisso um com o outro. A história segue, Saul morre, o seu filho Jonatas também morre, e o tempo passa, e aí nós nos encontramos em 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 13. Na Nova Almeida Atualizada vai nos dizer assim, eu quero que você redobre a sua atenção nesse texto, que é diante dele que nós vamos compartilhar a mensagem de hoje. Um dia Davi perguntou, Davi já é rei, está reinando, e ele diz, será que resta ainda alguém na família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, então o rei Davi perguntou, você é Ziba? Ziba então respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. O verso 6 diz, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas seu pai. Aqui ele então está cumprindo a promessa que ele fez, a aliança que ele fez com seu amigo Jonatas. E ele diz, vou restituir a você todas as terras de Saul seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa e a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, recolherão os seus frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei meu senhor ordena, e esse seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia suas refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Esse texto por si só, na primeira leitura, traz muitas verdades diante daquilo que Deus quer falar conosco. E talvez sua pergunta seja, o que Mefibosete tem a ver comigo? O que Mefibosete tem a ver com você? O que Mefibosete tem a ver conosco? Se há nessa história Saul, Jonatas, Davi, há também Mefibosete. Gente, nós somos Mefibosete, sendo convidados pelo rei para sentarmos à sua mesa. E há 5 aplicações sobre esse relato, 5 paralelos, 5 verdades que eu quero que você entenda nesta manhã, e tem sido a minha oração ao longo desse último mês por você. A primeira delas é, a vida nem sempre ocorre conforme o planejado. Gente, talvez você já notou isso.
em determinado momento da sua vida, diante de um percurso, diante de um momento da sua história, você olha para baixo, você olha para você mesmo, você diz: meu Deus, como é que isso aconteceu comigo? Como é que eu cheguei aqui? Como é que essas coisas foram chegar na minha casa, na minha família, na minha própria vida? Eu nunca imaginei isso. As coisas não acontecem muitas vezes como planejamos, por isso Cristo veio a essa terra. Como disse, o mundo está quebrado. Nada mais ocorre perfeitamente falando. Não existe como, gente. Existe a lei da gravidade, existe tantas coisas que vão acontecer no nosso próprio corpo. Uma coisa que me aconteceu nessas férias, 3 vezes eu raspei a cabeça. Não com máquina, mas no tronco de árvore. Na casa que nós estávamos tinha árvores, e às vezes jogando bola com os guris, correndo, daqui a pouco, pá! Se eu tivesse meu tupete de antigamente, amortecia. Mas faz parte do mundo quebrado que vivemos. Perder cabelo, outros perdem outras coisas. Mefibosete sofria as consequências desse mundo quebrado. O texto que lemos diz: ainda existe um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Gente, o que aconteceu com esse menino? Que a vida não aconteceu com ele conforme o planejado. Pensa bem. Seu pai era o segundo na sucessão, Jonatas. Seu avô era o rei. Aquele menino, gente, com 5 anos de idade, uma criança, estava acostumado talvez a andar de cavalo, alguém instruir ele, comer a melhor comida, um alfrede talvez com alguma bandeja, entregando a sua refeição. Tudo certo, tudo acontecendo, mas daqui a pouco a vida muda sobre ele, sobre a sua realidade. Ele vivia com dignidade, mas agora seu pai e seu avô morrem, e ele acordou em algum lugar que ele não imaginava mais. Com certeza ele percebeu essa realidade. Às vezes, diante do aconselhamento matrimonial, nós percebemos alguns pais que eles acham que, porque os seus filhos são pequenos, eles não percebem a crise que eles estão vivendo no casamento. Eles não percebem as discussões que estão acontecendo em casa. Lê do engano. Os filhos, mesmo crianças, percebem. Não o quadro todo, mas eles percebem que algo mudou. E aquele menino vivia no palácio, aquele menino tinha tudo ao seu redor, e daqui a pouco ele ouve: o pai morreu, o avô morreu, Davi vai ser rei, e a sua vida então muda. E talvez essa é a sua história, com sonhos, com planos, com desejos, com propósitos. Mas os anos passaram e a sua vida não aconteceu. Talvez você olhou a sua história e você pensou assim: o divórcio nunca fará parte da minha vida. Nunca vai acontecer comigo, aconteceu com meu pai, minha mãe, meus avós. Mas daqui a pouco é a realidade que você está enfrentando. Talvez você pensou e já lidou com tantas pessoas enfermas, doentes, mas daqui a pouco a doença lhe encontrou e mudou tudo. Talvez você perdeu sua mãe, seu pai, e era justamente no momento que você não estava falando com eles. Quantas vezes já lidei com pessoas que passaram por isso? Talvez você perdeu seus pais, isso trouxe dificuldade para você, e desde criança você teve que batalhar e você não estudou. E daqui a pouco a história muda, a vida muda, vem o luto, vem a dor, talvez as suas próprias reações. E quando você olha para a sua vida, você diz: meu Deus, se eu não tivesse sido tão irado, tão obstinado, tão cabeça dura, tão assim, fazendo escolhas que não deveria, eu não estaria nessa situação hoje. Mas a vida nem sempre acontece conforme o planejado. E hoje é a história da sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças. Eu não estou dizendo que nós não devemos planejar a vida, mas tem hora que vem uma rasteira, há um soco que você leva, algo muda, e talvez, assim como Mefibosete, a vida não ocorreu como planejado. Mas também, gente, a decepção faz parte da sua história, da história de Mefibosete. Quantas vezes as pessoas dizem: eu estaria lá com você, mas quando acontece a situação, elas não estão. Quantas vezes talvez você pensou em confiar em alguém e lhe traiu, ou talvez
lhe abandonaram quando você ouviu até que a morte nos separe. Mas não foi isso, foi até alguém mais bonito, mais inteligente, aparecer ao redor. Mefibosete perdeu seu avô, perdeu seu pai, mas Mefibosete também tinha uma babá. Eu não sei se você já teve a experiência de ter uma babá ou alguém que lhe cuidava quando você era criança. Eu passei por essa experiência várias vezes. E as senhoras que cuidavam de mim, minha mãe saía para trabalhar, foram pessoas sempre assim agradáveis demais. Elas me deixavam jogar futebol quando a mãe não deixava, me avisavam o horário, eu tomava um banho rápido para a mãe não perceber, fazia um doce de mumu, fazia um bolo. Meu Deus, era uma maravilha. Eu lembro o rosto de cada uma delas. Você já passou por isso? Você vai dizer, o pastor foi o filhinho da mamãe. Também, não dá para dizer o contrário. Mas gente, 2 Samuel capítulo 4, verso 4, diz como aquele filho de Jonatas ficou aleijado. Olha o que a Bíblia diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ou seja, houve um pânico naquele momento, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Alguém que deveria cuidá-lo, alguém que o rosto era tão conhecido para ele, aquela que talvez fazia a comida predileta dele, é aquela que leva ele a cair. Gente, vamos ser honestos. Se você tem uma notícia, você está com seu filho, com uma criança pequena, e você vai correr, você corre de uma maneira que você protege a criança. Para aquele menino ter ficado aleijado, possivelmente, a Bíblia não diz isso, certo? E talvez aquela babá vai ficar brava comigo quando me encontrar no céu, mas tudo indica que ela pegou o menino, ela saiu correndo, ela tropeçou de um jeito, ela pegou ele assim, e ela caiu por cima dele, e ele ficou aleijado. Talvez ela era mais avantajada, não sei o que aconteceu, mas eu sei que ela cai por cima dele, e ele fica aleijado. Aquela que deveria cuidar dele, aquela que deveria zelar ele, proteger dele, aquela que estava com aquele menino que tinha um sangue real, é que torna ele aleijado, coxo, que muda a história da sua vida. Gente, todos nós confiamos em pessoas que nos decepcionaram. Eu não sei sua história, mas eu tenho certeza que hora ou outra você já foi decepcionado ou decepcionada. Mas o que eu quero que você também entenda nesta manhã, que todos nós também já decepcionamos pessoas que confiaram em nós. Nesse último mês de janeiro, estava aconselhando um casal, e diante da discussão entre os dois, diante das demandas entre os dois, a esposa, decepcionada, frustrada, magoada, ressentida, falando muitas coisas àquele homem, e ele também diz algumas coisas a ela, e eu fui obrigado a dizê-la: olha, ele te decepcionou sim, ele falou coisas que não devia, mas você não me leva a mal, você também o decepcionou. Você também falou coisas que não devia, você também teve atitudes que não devia, você tem enxergado a vida de um jeito que não devia. Se já fomos decepcionados, já decepcionamos pessoas que confiaram em nós. Gente, talvez tenha pessoas sentadas aqui que estão olhando eu falar isso, estão dizendo: pastor, você já me decepcionou, você já me feriu, e talvez isso seja uma realidade. Quantas vezes já levamos pessoas, talvez você também, a um testemunho em Cristo que não foi o melhor possível. Decepção. E o motivo é porque todos nós caímos. A Bíblia nos diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Gente, esse é o cerne da mensagem de hoje. Eu e você somos vil pecadores, miseráveis. Você pode estar cheiroso, bonito, chupou um house para não ter bafo, não importa, continua um pecador. E gente, porque caímos, isso explica porque somos feridos e ferimos outras pessoas. É interessante quando lemos sobre essa história,
que Mefibosete significa o destruidor da vergonha. Veja bem, gente, que hilário, aquele que deveria ser o destruidor da vergonha, passa a sua vida toda com vergonha, porque era coxo, não podia trabalhar, estava recluso num canto, um aleijado. Não é que nem hoje você tem vaga para pessoas com necessidades especiais, não é que nem hoje que você tem deveria ter melhor ainda, mas você tem alguma acessibilidade, não funcionava assim. Talvez ele olhando para si mesmo, a vergonha, a decepção. Talvez você olhando para si mesmo, você tenha vergonha e a decepção. Mas também o medo, gente, surge em momentos que parecem sem saída. Mefibosete é chamado à presença do rei. Ele está lá na casa de Maquir, ele está isolado, ele está no seu canto, mas daqui a pouco a sua presença é solicitada. Ele sabe que Davi é rei. Ele sabe que talvez pela lógica ele seria um sucessor do rei, do seu avô, do seu pai, e ele então é chamado à presença de Davi. Ele sentiu talvez que ele estava em perigo, não tinha como fugir daquele momento. Alguns entendidos ainda dizem que Davi chamou ele porque tinha medo dele de alguma maneira querer reivindicar o trono. Isso não é verdade. No texto que lemos no verso 7, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Ele diz assim: não é porque você merece, eu nem lhe conheço, você é um coxo, mas é por causa do seu pai, da aliança que eu fiz com ele, de manter a casa dele, de não matar a casa dele, de mostrar bondade com a sua casa. É por isso que eu vou estender bondade a você. Gente, quando nós lemos esse texto, bondade,
Parece um momento assim que você sente um tapinha nas costas. Estou sendo bom contigo, benevolente contigo, eu vou te ajudar de alguma maneira. Mas bondade aqui é recede. Recede. Aparece 250 vezes no Antigo Testamento. Sabe o que significa? Significa que recede reúne todos os atributos positivos de Deus, da bondade de Deus. Tem horas na Bíblia que recede é o amor, a misericórdia, a bondade, a graça de Deus. Mas mesmo quando é usado isso, não consegue contemplar tudo aquilo que Deus está manifestando através dessa bondade, dessa palavra. Moisés, lá no Antigo Testamento, quando Deus diz assim: cansei desse povo, que só murmura, faz tudo errado. E Moisés vai interceder pelo povo. E a Bíblia diz que ele fala sobre o caráter de Deus ali, de quem Deus é. Ali ele usa recede, ele usa isso para Deus usar misericórdia com o seu povo. Gente, nós não merecemos estar diante de Deus. E se você vem nos visitar essa manhã, talvez você se escandalize com isso. Ou se você se acha tão bom, você se escandalize também. Mas nós não merecemos estar diante de Deus. Somos miseráveis, indignos. Pastor, que isso? Se passasse nesse telão o último mês, alguns dos seus pensamentos, alguns dos seus desejos, algumas das nossas vontades, ou talvez algumas das atitudes, será que não é justamente essa a nossa realidade, gente? Gente, eu tenho 3 filhos, vocês sabem disso, um de 15, um de 10 e um de 2 anos. O de 2 anos agora soltou a língua. E alguém vai sair e ele diz assim: eu vou junto. É minha. Eu fui limpar o meu óculos hoje pela manhã, não achei meu paninho, vi uma blusinha dele, passei a mão, coisa boa para limpar o óculos, uma camiseta dele. E quando eu começo a limpar, ele olhou e disse assim, bem assim, ele fez: é meu. Gente, eu não precisei ensinar isso para ele. É a nossa natureza, é a nossa vontade, é o nosso desejo. E a razão por que somos Mefibosete é porque não merecíamos. Mas o Rei Jesus nos mostrou bondade por causa da sua aliança, uma aliança de amor e misericórdia. Nós vamos celebrar a ceia porque o bondoso Deus, o Rei absoluto, adentrou essa terra para mostrar misericórdia a mim e a você, numa missão de resgate, de nos unir a Ele, de uma vida perdida e sem significado. Gente, num tempo hoje que em muitos lugares estão dizendo que o inferno não é uma realidade, e eu espero que você não pense sobre isso dessa maneira, principalmente se você é crente em Jesus e você é um batista. Céu e inferno são realidades eternas, e eu e você estávamos indo passos largos ao inferno, mas o bom Deus resolveu nos dar bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Jesus disse, em outras palavras: trata-me como eles merecem, para que eu possa tratar eles como eu mereço. Essa é a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Então Mefibosete recebeu um assento na mesa real. Davi lhe dá um lugar à mesa. Gente, lugar à mesa é um lugar de pertencimento. Lugar à mesa é um lugar de identidade. Lugar à mesa é um lugar de nova vida. Lugar à mesa é um lugar de comunhão. E o verso 10 e o 11 diz: porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ele vai ter a sua casa. Ziba, você e a sua família vão servir ele, mas ele vai sempre sentar à minha mesa. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Talvez ele sentou e ele olhou e disse: meu Deus, olha onde eu estou. Se eu comia sentado no chão, agora eu estou à mesa. Eu olho, está os filhos de Davi aqui. Que lugar agradável. Eu gostei muito da foto do informativo. Você vê mesmo aquela mesa do rei, um palácio, a coisa maravilhosa. E a verdade, gente, é que antes ele estava em Lodebar, que significa um lugar sem pasto, sem comida, remoto. Não tinha tratamento, não tinha uma cadeira de roda, não tinha um lugar adaptado a ele.
mas agora está em Jerusalém, um lugar de paz, um lugar abençoado. Ele recebe a generosidade de um rei que ele não poderia esperar. Talvez, ao longo da sua história, das suas escolhas, ele se sentiu tão mal, tão ridicularizado, tão banido por causa que era um aleijão. Mas agora, gente, quando ele vem, e alguém na verdade traz ele, coloca a mesa, e ele se assenta, e a toalha é colocada, ele que era coxo, a sua enfermidade não aparece mais. Quando você vem à mesa do rei, e você se assenta, o seu passado, o seu erro, a sua dificuldade, os seus problemas, aquilo que você estava enfrentando, agora de fato fica escondido diante da graça de Jesus, da presença de Deus, porque você se assenta na mesa do rei, um lugar de intimidade. A sua enfermidade não era visto mais. Se ele era alguém antes, agora ele não é mais, ele é uma nova pessoa. A vinda de Cristo a essa terra nos mostra justamente essa realidade de um Deus que nos faz sentar junto a Ele, um lugar de intimidade. Se Davi abençoou Mefibosete por causa de Jonatas, Deus abençoa eu e você por causa de Cristo Jesus, e nos adota como filho. O que eu estou dizendo aqui em todas essas realidades é que a sua história, gente, não precisa determinar o seu destino. Se você está em Cristo, você é uma nova pessoa. Se você está em Cristo, você tem uma nova história a ser vivida. Se você está em Cristo, há um novo legado a ser deixado. Se você está em Cristo, há um propósito de Deus para você. Para de andar como antes. Para de olhar sua vida como um coxo, um aleijado, alguém fora da graça de Deus. Como você chega lá, você poderia dizer: sair de Lodebar, e hoje pode ser de fato seu último dia em Lodebar, e estar num lugar abençoado. Há duas maneiras, e é isso que precisamos: humildade e assentar-se. Humildade, gente. Se você acha que é humilde, você já não é. É o que C.S. Lewis diz, Cristianismo Simples e Puro, no livro dele. Mas humildade é você reconhecer que você precisa de um Salvador. Tem que parar de agir e pensar que foi você que lhe salvou. Tem que parar de agir e pensar que as suas obras que lhe fazem tão bonzinho, tão querido, tão legal. Tem que parar de pensar e agir que você está sempre certo, que você é perfeito, que você é tão digno. Nós não sentamos à mesa porque merecemos. Nós não conseguimos nos salvar. É zero para isso, não existe possibilidade para essa realidade. Olha o que Mefibosete diz diante do convite de Davi: quem é esse seu servo para que meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? A gente não fala mais assim, mas ele está dizendo: eu, o menor, o coxo, como pode? Queridos, nós precisamos chegar diante de Deus com humildade, mas também assentar-se significa que você precisa aceitar o convite. Porque às vezes, gente, você ouve a mensagem de Cristo, você ouve o aconselhamento, você vai num grupo de crescimento, alguém ministra a sua vida, mas você não aceita a instrução, você não decide obedecer aquilo que ouviu. No fundo nós achamos que sabemos mais do que aquilo que a Bíblia diz. No fundo nós achamos que não deve estar tão certo assim, como um pseudo pastor que existe aí dizendo: vamos atualizar esse negócio. Para com isso. Mefibosete escolheu assentar-se. E é interessante que 13 versículos, gente, podia ser 14, mas é 13. No verso 3 e no 13, diz assim: Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Deus está destacando a mim e a você as nossas imperfeições, que precisamos de ajuda. Gente, com certeza, todo dia alguém pegava ele e colocava à mesa. Sozinho ele não conseguia. Com certeza ele não foi se arrastando. Destaca a nossa imperfeição, as nossas falhas. É isto que no Novo Testamento, em Efésios 2, 4, 6, nos mostra quando Deus diz, a Bíblia nos diz assim: mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez o quê? Assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que graça maravilhosa. Gente, o Evangelho não é sobre pessoas más se tornando pessoas boas, não é sobre uma vestimenta nova, mas é sobre pessoas mortas voltando à vida. Ah, pastor, isso eu já sei, mas isso precisa estar impregnado no meio do seu coração, dependentes da graça e da bondade de Deus. E sabe o que acontece quando viemos à vida? Chamamos outros para sentar à mesa. Você vai a Lodebar, um lugar remoto sem pasto. Apesar que aparentemente alguém viva numa casa luxuosa, alguém viva com boas condições financeiras, tem um bom plano de saúde, mas pode ser sim, que se ele de fato, pode ser não, de fato é, se ele não está em Cristo, ele está em Lodebar, e ele é um Mefibosete, e precisa sentar-se à mesa do rei. E eu e você como filhos, temos o direito e o dever de estender esse convite. Jesus colocou isso dessa maneira em Lucas 22, e assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Talvez você olhe como um culto como esse, não há mais espaço, não há mais lugar para convidar alguém à mesa. Talvez você vai no seu grupo de crescimento, e eu espero que não, de verdade, mas talvez você faz rodízio de cadeiras, porque está tão grande o seu grupo de crescimento, que você diz assim, agora o pastor vai vir aqui, vai olhar, vai ter que multiplicar esse negócio, vamos revezar. Parece, eu vejo olhos, pessoas se rindo, deve acontecer às vezes. Vamos ficar nós aqui, nos nossos lugares, está tão bom, tão confortável. Queridos, eu sou obrigado a dizer para você, que quando eu entrei na Filadélfia, nós vivíamos uma realidade muito boa e confortável, 100 e poucas pessoas, e eu me lembro num retiro de liderança, logo que os grupos familiares começaram, o pastor Gilberto deu um livro para cada um de nós, os líderes da época, e ele disse assim, gente, daqui nós temos uma escolha a fazer, ou nós vamos continuar indo na casa um do outro, toda semana, convivendo, conversando, tomando chimarrão junto, vivendo essa comunhão agradável, que conhecemos um ao outro, uns aos outros, em outras palavras, talvez ele estava dizendo, sentando à mesa uns dos outros, ou nós devemos agora abrir, ir às casas, abrir e levar esse evangelho. Pessoas serão salvas, mas nós perderemos a nossa intimidade. Vocês aceitam isso? Eu me lembro que à época todos disseram, nós aceitamos, porque na verdade, gente, o que estávamos fazendo? Se não havia mais lugar naquela época, nós estávamos pegando a mesa, estávamos abrindo as abas dela, sabe aquelas mesas extensivas? Você está abrindo as abas para que outras pessoas se assentem. Nós queremos levar essa graça de Jesus para que outras pessoas se assentem à mesa do Rei. Por isso, eu quero encerrar perguntando a você: você já aceitou o gracioso convite de Deus para assentar-se à sua mesa? Talvez como salvação mesmo. Se você não o fez, você precisa de humildade para reconhecer que você precisa de um Salvador e aceitar esse convite. Talvez você já aceitou como salvação, mas você está vivendo uma vida miserável, indigna, longe da intimidade do Pai, longe da graça do Pai, longe de viver uma realidade de estar na mesa de Deus, nesse convite maravilhoso todos os dias. Você está ferido, machucado, temeroso, porque a vida não aconteceu como deveria, e você, ao invés de vir a sentar-se, você está fugindo, e Deus está lhe convidando: saia de Lodebar e venha sentar-se à minha mesa, e traga outros. O assento está reservado, a sua presença foi solicitada, mas nós precisamos responder a esse convite. Por isso eu quero lhe convidar a ficar em pé nesta manhã. Eu não sei se você lembrou ou você lembra de momentos onde a bondade de Deus lhe alcançou. Como tem lhe alcançado?
além da salvação, prática. Eu queria até, antes de orar, compartilhar algo com você. Desculpa lhe fazer ficar em pé. Mas um domingo, ano passado, quando eu falei aqui na igreja, e Deus botou no meu coração aquela mensagem: ei, igreja, volte a sonhar. Muitos relatos eu ouvi, e eu compartilhei com vocês, que apesar de morarmos do lado de lá, onde não pegou enchente, Deus botou no nosso coração como família de virmos para cá. E muitos disseram: pastor, você é louco. E poderíamos comprar algo do lado de lá mesmo. Mas no final do ano passado, começo desse ano, a nossa casa, aconteceu um negócio com ela lá, fizemos um negócio. E eu me lembro que eu olhei para minha esposa e nós oramos. Eu disse: que bom seria que Deus abrisse uma porta para nós, que nós pudéssemos dizer: foi a bondade de Deus, foi a graça de Deus. E na virada do ano, começo desse ano, nós fizemos um negócio numa casa do lado de cá. E eu posso dizer assim, que eu percebo a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Você vai dizer: é uma casa, mas é aquilo que Deus pregou no nosso coração, de estarmos do lado de cá, com um propósito. Talvez isso vai encorajar você até mesmo que mora desse lado, mas é uma escolha dentro da vontade de Deus. E gente, nesse último mês tenho experimentado tanto da bondade de Deus, através de pessoas que têm nos auxiliado de tantas maneiras. E eu sei que na sua vida não é diferente. Quantas vezes a bondade de Deus está sobre você, mas Ele continua lhe convidando: venha sentar à mesa, vem estar à mesa, sai de Lodebar. Por isso eu quero orar com você. E se você hoje, você vai dizer assim: Deus, eu quero estar à mesa, porque eu ainda não fiz uma escolha de entregar minha vida ao Senhor. Eu quero orar contigo. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, e se você já entregou, mas você está tão longe da intimidade, você está tão longe da presença, justamente você reconhece que é um vil pecador, e de fato é, mas ao invés de ser atraído à sua graça, você tem fugido dessa graça. Talvez tantas decepções, tantas coisas na vida, mas hoje Deus lhe convida a estar em comunhão com Ele. E você diz: Deus, eu quero estar sentado à sua mesa, aonde as minhas imperfeições não aparecem mais, aonde eu tenho lugar de pertencimento, de identidade. Ali eu sou amado, ali eu sei quem sou em Cristo, escondido através da tua graça. Eu quero orar com você também. Coloque a mão sobre o seu peito. Enquanto cantamos, fale com Ele em nome de Jesus.